Fala pessoal, Bruno Passos aqui. Eu trouxe hoje a Thay para a gente conversar sobre a série favorita dela. Dessa vez não é para falar sobre o filme, que é Doctor Who, que eu também gosto muito, mas a gente chega lá já já. Thay, se apresenta para o pessoal onde que eles podem encontrar vocês e o que você faz nessa internet de Wibbly Wobbly Stuff. Eu sou a Thay Taista, eu sou crítica de cinema, eu escrevo para Cinema com Rapadura e eu tenho uma página no Instagram junto com duas colegas que também são críticas de cinema, a Carol Balan e a Amanda Luvisotto, e se chama Três Locadas. Três, número 3 e Locadas. Eu acho um trocadilho maravilhoso. Eu vou deixar todos os links para as redes sociais da Thay, da Três Locadas aqui na descrição. E tem até texto meu lá, que elas me convidaram, foi Sim. legal. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Doctor Who. Eu comecei a ver Doctor Who, tava acabando o Tennant, saca? Eu fui começar. Eu não sabia quase nada do que se tratava, então deu para maratonar um monte de uma vez e eu e minha esposa, a gente ficava, uau, maravilhado. Quando é que você começou a ver Doctor Who? Depois de você, porque eu já tava no Matt Smith, e aí eu comecei a partir do 9, né, do Christopher Eccleston. Acho que como todo fã de Doctor Who foi por indicação de outro Whovian, né? Sempre tem um Whovian petelhando alguém pra começar a assistir e essa Foi pessoa se assim torna um comigo Whovian, é também. assim que é o processo. Quando você começou a ver, já tinha aquele especial de 50 anos que juntou os dois, ou foi Não, depois? comecei antes do especial, então eu E peguei o especial junto com o lançamento. eu lembro, aqui em Brasília, eles botaram no cinema, fizeram um eventozinho. Aí a gente foi, ficou na fila para entrar antes. E aí foi maravilhoso. Uma fila só de gente fantasiada, com gravata borboleta. Esse clima de pré-estreia eu gosto muito, porque é um monte de Uhum. gente que gosta da mesma coisa, sabe? Tem uma eletricidade no ar que eu gosto pra caramba. E ver no cinema foi do caralho. Eu achei muito bom, eu adorei aquele especial. Ainda tem aquela pontinha do Capaldi que já tinha sido anunciado, que tem, mostra só o olho Nossa. dele no final. Eu achei muito Sim. foda. Aquela hora, metade do cinema pulou, assim, foi maravilhoso. Eu assisti de casa e eu também tive esse impacto, né, nessa cena. No cinema, depois eu fui no último episódio do Peter Capaldi. Foi um especial também. Esse eu E não também fui. passou no cinema. Esse não foi porque eu te falei, né? Eu parei de ver quando, na primeira temporada do Capaldi, eu vi ela, passava na Netflix, o Doctor Who, e a gente tinha, então a gente estava assistindo e saiu. Foi para um streaming, que acho que nem tinha streaming por um tempo, aí a gente ficou sem ver, aí começou a ver outras séries, aí voltou pro Globo. Voltou pro Globoplay. Globoplay agora. Só que a gente fica sempre com série nova pra ver. A gente pensa, nossa, mas vai ter que ver um monte. A gente sempre fica postergando e tá só acumulando. Já foi a Jory toda, praticamente, e a gente dando view. Então tem que chegar. Tenho várias perguntinhas de Doctor Who pra você, mas a primeira é: o que te conquistou nessa série? Eu gosto muito de ficção científica, né? Já começa por aí. Embora eu acho que o Dr. Who ele extrapola a ficção científica, ele vai muito para fantasia. Eu gosto dessa coisa da ficção científica, como eu posso dizer, aquela ficção científica raiz, assim, é podre, sabe? Sei. Ela é baixo orçamento, tem umas coisas meio brega mesmo, mas porque não importa, né? É o que tá nas camadas mais fundas, né, Uhum. do iceberg aí, que pega, né? Tem uma mensagem. Assim, o episódio que me pegou mesmo, no coração, foi na primeira temporada. Eu não lembro o nome do episódio, mas é o que tem o menininho do Are You My Mommy? Foi o Dr. Dances, né? Ele é um episódio duplo. Ele é um episódio muito sentimental, assim. Enfim, eu sou uma pessoa super sensível, então eu chorei horrores. E, assim, ele é um episódio que ele trabalha muito vários tipos de emoção, assim, né? E, realmente, nessa temporada, a primeira, já dá pra ver que Doctor Who, ele é bem flexível, assim. Ele brinca muito com vários tipos de gênero. Ele fica ali na ficção científica, ele tem discussões interessantes, mas tem episódios que são mais pro terror, tem episódios que são mais pro drama, pro romance, enfim, ele passeia em vários gêneros, então é muito fácil de você gostar pelo menos de um episódio que seja, sabe? E eu acho que os personagens, eles são construídos de uma forma muito apaixonante também, né? O Doctor Who é muita emoção, sabe? Ele é muito coração, é uma série muito coração. Então é fácil você se apegar, você se envolver com as tramas e tal. É uma série que tá sempre se renovando também, isso é uma coisa muito interessante. Então, tipo, ela não cansa, né? Ela sempre tem uma formulinha, assim, mas ela tá sempre trazendo uma novidade. Enfim, você acaba se envolvendo. Tipo, o pessoal até brinca, tem aquele lance do ciclo do doutor, né? Tipo, Uhum. quando ele regenera, Exatamente. você fica, ai, poxa, meu doutor foi embora, não sei o quê, aí não gosta muito do novo, aí Uhum. depois você se
apaixona pelo novo, aí você pega, aí ele vai, aí ele morre de novo. Tem esse conforto, assim, por mais que vai mudando, ainda é a tua série, assim, aquela coisa do coração, assim, né? E quando pega um episódio que às vezes ele comenta algo que foi alguém que ele conheceu como a outra encarnação dele, a gente que acompanha há muito tempo, dá até uma pegada no coração também. Você fala, nossa, quando ele era o fulano ou fulana, você lembra da personalidade dele até, né? Porque ele muda muito de personalidade a cada regeneração, o que eu acho do caralho, mas é uma desculpa muito boa que a série arrumou pra, como você falou, trocar um ritmo, porque você tem um protagonista que traz uma coisa diferente, e continuar contando a história e sempre funciona. Ele traz uma coisa nova que você nunca fica cansado da série. Acho que você falou a frase certa, que eu concordo, que é uma série com muito coração. Tem essa ficção científica de baixo orçamento, principalmente essa primeira nona temporada aí do Eccleston, mas é irrelevante, saca? Porque, como boa ficção científica, eles usam ficção científica para falar da gente, para falar de humanidade como um todo, do que ela faz a si mesma como raça e com a influência dela nas outras espécies, espelhando as nossas, e também vai para episódios que trata de uma coisa muito mais pessoal, de um indivíduo só, e como ele lida, sei lá, com luto ou com algum sentimento mal resolvido com alguma coisa, ou algum trauma, e sempre é diferente. E, como você falou, a série não tem um tom fixo. Às vezes tem uns episódios hilários, às vezes tem um que você fica mega tenso, tem uns que você chora pra cacete. Eu sou o chorão do casal aqui, saca? Qualquer coisa eu tô... Coitadinho. Nossa, eu já tive momentos de chorar, de soluçar, do meu companheiro olhar pra mim e falar assim, tá tudo bem? Quer uma água? Você falou desse episódio do menininho que te emocionou, te fez chorar. Você lembra algum outro momento que você chorou bastante? Vários. Um clássico, né, que acho que todo fã, principalmente da série nova, gosta muito. Doomsday, o finalzinho ali da Rose. Apesar de que, assim, hoje em dia, depois de ter acompanhado outros episódios, eu nem gosto tanto, assim. O fandom acho que não vai gostar muito de mim, assim, porque eu tenho umas opiniões meio divergentes, assim, da maioria. Não é mais muito minha vibe, assim, esse romancezinho da Rose. Mas na época que eu assisti, me pegou muito, foi muito emocionante, assim. E, assim, vamos combinar, Murray Gold, né, o cara que fez a trilha sonora da série nova até agora, temporada 10, é aquela coisa meio do Star Wars, assim. A trilha sonora, ela fala muito pelo episódio, sabe? Ela é muito épica. O Murray Gold, ele traz uma coisa de ser uma coisa muito maior, assim. A série, por muitos anos, foi uma série de baixo orçamento, assim. Ainda é, né? Comparada com grandes produções e tal. Mas quando você escuta a trilha sonora, parece que você tá ouvindo uma coisa muito cara. É muito épica. Então, isso daí acaba com o emocional de qualquer pessoa, assim. Mas teve outros momentos que me emocionaram muito. Você ainda não assistiu, mas principalmente ali no Capaldi. O episódio Heaven Sent é um monólogo, o episódio inteiro. Ele fala muito sobre luto e tal, ele tem um texto incrível e o Peter Capaldi é um puta ator. Ele é incrível e ele sustenta esse episódio inteiro sozinho. Então é um episódio muito emocionante. Também tem a despedida do David Tennant. I don't want to go. Ela é muito apelona. Ela Mas é apela apelona. direitinho. Puta que pariu. Quem é Spider-Man na fila do pão ali no Ultimato? Ultimato não, no Guerra Infinita. Acho que todas as despedidas são muito emocionantes. A despedida do Matt Smith também foi muito emocionante. Embora ele talvez seja o meu doutor menos preferido de todos, assim, mas mesmo assim eu gosto dele. Eu nem gosto do ator. Eu gosto do doutor, apesar de eu não gostar muito da atuação dele. E ele pegou textos e episódios incríveis também. E, assim, a despedida dele também foi muito emocionante. A despedida do Capaldi foi muito emocionante. Imagino. O que eu falei que eu chorei de soluçar, que meu companheiro falou, nossa, tá bem, foi a season finale da temporada 10. Eu não vou nem falar sobre o que é, porque eu não quero estragar essa experiência, embora você tenha liberado esse spoiler, mas ela é muito emocionante. Nossa, tem tantos! O discurso final do primeiro doutor pra Susan, a despedida da Susan, que é a neta do primeiro doutor, também é uma coisa muito emocionante. Nossa, tem vários momentos incríveis. Eu não sei nem... Nossa, o especial de 50 anos, eu acho que eu chorei quase todos os episódios, não é possível, porque eu posso ficar aqui até amanhã listando. Você falou da despedida do Tennant. Foi horrível. Mas foi excelente, mas foi horrível. Foi traumatizante, né? Até minha esposa, que não é de chorar, tava nós dois quase se abraçando, assim, pedindo milkshake pra compensar, porque é muita pelona. A gente começou a ver, né, e teve uma temporada só com Christopher Eccleston, que é uma pena, que ele era muito legal, mas não dá aquele tempo todo de se apegar a ele. Eu lembro que quando mudou, a gente ficou, poxa, mas ele só ficou só num poxa, que pena. Aí a gente foi vendo novo, aí que a gente foi aprender sobre o ciclo, e é exatamente o que você falou. E o Tennant é muito carismático. Eu adorava. Basicamente, eu só vi, então, ele, o Matt Smith e o Eccleston e um pouco do Capaldi. O Tennant ainda é meu favorito. Comprei um Funko Pop do Tennant. Aí, todo aquele final que
Ele conversa com, meu Deus, aquele senhor, Ai, o Wilson é o avô da dona. da dona. Da Dona Isso. Noble. Senhorzinhos, né? Assim, velhinhos é uma coisa que pega muito, né? E Pega. ele é muito fofinho. Porque o velho fala, você, tipo, você não morre, né? Você regenera, que legal. Mas ele fala, não, eu sinto que eu morro. Minha pessoa se desfaz, eu viro outra. A sensação não é boa. Aí ele fala isso pra logo depois, culminar dele sacrificar pra salvar o cara. Aí você já vai, o coração vai assim, né? E ele vai despedindo de todo mundo, manipula, mas manipula bem. Ele vai atrás ele vai dar tchau Uhum. pro Jack, que adoro, aliás, adoro. Ele vai despedindo Sim. todo mundo pra chegar no final lá, quando ele começa a regenerar, que ele fala que eu não quero ir, com aquela cara de choro. Uhum. Puta que pariu. E é engraçado que o Tennant, ele foi meu doutor preferido por muito tempo Uhum, também. E aí veio o Capaldi e arrasou meu coração. Eu gostava muito do Tennant e foi muito sofrido a despedida. Mas depois que eu fui assistindo os outros doutores, eu reassisti a New Who quase toda, porque meu marido não conhecia e eu fui assistindo junto com ele, né? uhum, E aí, quando eu reassisti, mudou muito a minha perspectiva sobre o doutor do Tennant, porque eu conhecia outras faces dele, sabe? uhum. E aí eu falei assim, nossa, mas ele é muito egoísta, assim, né? Ele tem uma coisa de ego, assim, né? Acho que quando a gente é fã e a gente gosta muito de um personagem, a gente passa pano por algumas coisas que Uhum. ele faz, assim. E não que ele virou um doutor ruim, eu acho que isso deixa até mais interessante, Concordo né? plenamente. Porque você vê as falhas dele, né? Ele não é o herói perfeito, de moral perfeita, saca? Cada encarnação Não dele é. tem a sua peculiaridade, não só de como ele age com, digamos assim, as missões ou perante os outros, mas pelas próprias falhas. Em geral, ele Exato. nunca é uma pessoa que lida bem com os próprios sentimentos. Ele sempre ajuda os Sim, homens. Ele tá sempre não é amargurado, mas tá com um ele tem tumulto de coisas não sentimentos dentro mal dele, resolvidas, mal né? resolvidas, e ele não sabe encarar elas. E eu acho que isso é uma pena que nem todo mundo entende isso, sabe? Porque eu acho que tanto como o Doctor Who ele muda muito de perspectiva e de como a série encara o próprio Doutor, inclusive. Os fãs também e até alguns showrunners. Chris Chibnall. Você ainda não viu, mas Não, mas eu vou te perguntar dele já já. quando você vê, depois me fala o que você achou. Mas como que as pessoas veem o doutor, sabe? Como as pessoas interpretam o doutor. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando o Doutor do Pedro Capaldi aconteceu, né, a oitava temporada, primeira vez que eu vi a oitava temporada, eu tive muita estranheza, mas depois que eu reassisti, eu gostei pra caramba, assim. Mas muita gente criticou por ele ser mais fechadão, mais durão, assim, no começo. Mas, na verdade, o coração dele tá ali desde o começo, mas eu acho que, às vezes, quando a gente se apega muito ao personagem, a gente começou, é igual aquela questão do David Tennant, começa a endeusar ele, assim. E não é isso, ele é cheio de falhas, sabe? E é isso que deixa o personagem interessante. Então, às vezes, quando começa a vir o fã, assim, não quer, não mexe no meu doutor é assim, assim, assado. Essas coisas estragam um pouco, assim, né? E o Chris Steven, ele deu uma alterada na visão dele, né? O doutor, ele teve umas decisões aí que colocou o doutor como se fosse uma coisa muito, muito importante, assim, ele, como se fosse o The Chosen One, assim, e na verdade, Hum. o doutor, na verdade, ele é mais pé no chão, assim, né? Embora ele faça coisas absurdas, e a série, inclusive, ela foi escalando, aquela situação Dragon Ball Z, né? Vai Vai, vindo um vai vilão mais escalonando tanto que uma hora você faz o quê? Eles vão arremessar a galáxia um no outro? o próprio Moffat, ele tem umas coisas que eu gosto pra caramba do Moffat, mas ele deu umas coisas escalafobéticas, assim, que quando você vai seguindo a série, você vai ter que sempre superar com uma coisa maior, um evento mais épico, e eu acho que isso tira um pouco desse coração, assim, né, dessa coisa de, a beleza da série tá nas pequenas coisas dela, sabe, tá nas discussões, tá um episódio que é um monólogo, sabe, os fãs tiveram uma resistência com o Capaldi, depois com a Jodie. Eu acho que também por isso, assim, o Moffat, ele tava fazendo coisas muito escalafobéticas e aí depois ele baixou um pouquinho a bola, assim, né? E o Tibnon, ele quis jogar pra cima também, mas eu acho que vai perdendo um pouco a essência, sabe? Essa coisa né, de ser uma série de casa, uma série de conforto, né? Aquela coisa do coração, aquela coisa pé no chão, os problemas que são menores, problemas que vão afetar, às vezes, o universo, mas é resolvido na base do diálogo, sabe? Essas coisas que deixam a série legal. Assim. Eu não lembro qual foi o showrunner, se foi o Russell T. Davies, se foi o Steve Moffat, mas que falou que a série, na verdade, ela é mais sobre o Companion do que sobre o Doutor. E eu achei isso muito interessante. Na época,
Eu fiquei, não? Como assim? Mas depois eu entendi, e justamente quando o Timbers ele trouxe essa coisa de querer colocar o doutor como o suprassumo de tudo, que eu entendi, sabe? Eu acho que quando você centra o protagonismo no Companion, é como se a gente estivesse olhando pelos nossos olhos, né? Eu acho que a gente se... Doutor é um alienígena, a gente se relaciona mais com o lado humano da série, né? Porque é o que a gente é, né? E por mais que ele se pareça com o ser humano e às vezes seja até mais humano do que os próprios seres humanos, né? Em algumas atitudes e tal, ele ainda é um alienígena e ele ainda comete erros de alienígena. Tem episódios em que o Companion vai lá e fala, quem você tá pensando que você é? E o doutor precisa de ter essa pessoa humana ali para poder balancear. E eu acho que quando centra na humanidade é que a série ganha, né? Eu tava pensando aqui também, porque a gente sofre quando tem que despedir de um doutor, mas também sofre quando tem que despedir do Companion. É sempre dor. Será que Doctor Who é o Grey's Anatomy da ficção científica? Fica o Fica o questionamento. questionamento, eu não vou tentar responder essa. Os Companions é meio que nosso agente, como se a gente tivesse com o doutor, porque os Companions sempre começam com tipo, que diabo é isso? Quem é você? Que troço é esse? Como é que isso funciona? E as reações diferentes de cada um vão sempre enriquecendo, ainda mais quando começa a misturar com outros personagens que vão aproximando ali. Duas perguntas para você. A despedida do Tennant foi muito difícil, mas foi a primeira despedida grande assim, né? Porque o Eccleston foi só uma temporada, não deu tempo de se apegar muito a ele, deu tempo de apegar ao Tennant, e a despedida foi difícil. Então, a despedida do Matt Smith, que eu também me emocionei, não foi tão pesada, eu acho talvez porque eu já me preparei psicologicamente, eu já sei, tá, esse que é o negócio, porque também teve que despedir da Rose, teve que despedir da Donna, meu Deus, da Donna. Isso dá meio que uma preparada. Você se sente assim também? Tipo, depois que você viu a primeira grande despedida, é menos difícil lidar com as outras? E outra, como foi a despedida da Clara? Porque eu não vi. Como foi emocionalmente? Assim, eu acho que de fato a despedida do Tennant foi a mais traumatizante de todas, assim. A da Rose também. Porque a gente começou a ver ali, a gente não tá acostumado a ficar tendo que dar tchau. Talvez tenha sido diferente pra galera que cresceu vendo a clássica. Pois é, a Mas clássica eu pra nunca gente, vi. eu só vi o primeiro Doutor. Eu acho que, assim, ficou menos traumático, mas ainda é muito doloroso. Ainda é muito difícil, assim, se despedir dos doutores quando eles Parece que vão a gente está passando. despedindo dos nossos companheiros, né? Porque a gente acompanha tanto eles, a gente gosta e torce. Na transição do Matt Smith para o Peter Capaldi, tem uma hora, depois que ele já virou o Capaldi, em que ele, ainda com o Matt Smith, liga para Clara para falar, ele vai precisar da sua ajuda. Revisitando isso, essa cena, ela ganhou mais peso depois de conhecer bem o Capaldi? Eu continuo odiando essa cena. Eu não sei se você É mesmo? gosta. Por quê? Eu acho essa cena péssima. Na época que anunciaram o Capaldi, antes dele aparecer, na real, já tinha muito hate em cima, porque tem um fandom só do Matt Smith, né? Só do Isso é 11º. verdade. É quando a gente gosta de Doutor, a gente não quer que ele vá embora, a gente não gosta muito do próximo, e tem aquela coisa de que tanto o Tennant quanto o Matt Smith, principalmente, eles são muito jovens, né? E Doctor Who, ele veio com uma leva de fãs muito jovens, né? Começou a pegar muito os jovens. E daí rolou um etarismo, sabe? Quando o Capaldi apareceu, além dessa coisa do luto, né, de você perder um doutor que você gosta, veio o etarismo de ser um cara velho, né? Não só ele é um cara velho, como ele tinha sido muito estigmatizado por um personagem que ele fez de uma série no Reino Unido, que ele é muito turrão, assim, sabe? Ele fala muito palavrão e tal. E Doctor Who tava muito paz e amor, muito, sabe? Muita doçura, muito fofinho. O Matt Smith, ele era uma coisa meio brincalhão, meio infantil, assim. E foi um puta contraste, né? Quando ele apareceu. E ele é escocês também, né? E ele veio com sotaque escocês. O Tennant também é escocês, mas ele não usou os sotaques dele. Então ele trouxe com ele esse estigma, sabe? Porque assim, todo doutor, ele traz a sua personalidade. O doutor que eu digo, o ator que interpreta, ele traz a sua personalidade. Tipo, não depende tanto da forma como o doutor foi escrito. Eu acho que o ator e o showrunner, eles constroem o doutor juntos. Então a galera não levou muito bem. Eu tinha ficado empolgada porque eu vi ele em Torchwood, o Peter Capaldi. Ele tinha participado de Doctor Who já, né? Tinha no Edward de Pompeia, Eu não lembrava, depois quando eu reassisti o episódio, que eu falei, caraca, ele tá muito bem nesse episódio. Mas ele me marcou muito em Torchwood, que é até um que ninguém comenta muito, mas ele fez não era o vilão, mas ele era um personagem ruim, que tem um final muito
chocante, e ele era um personagem muito controverso, assim. Não era um cara maneiro, não era um cara legal. Ele me conquistou muito, assim, pela atuação dele. Foi esse final muito chocante, combinado com a atuação dele, assim. Eu falei, caraca, esse cara é muito bom. E quando anunciaram ele, eu falei, caramba, ele vai dar um caldo aí, porque o cara é bom, ele é bom ator, né? E por que eu tava falando isso? Porque a galera não aceitou o Capaldi, né? E aí já tava nessa coisa desse etarismo e tal, que tava rolando, esse hate em cima do Capaldi. E somado a isso, o episódio de estreia do Capaldi já foi uma coisa muito diferente do que estava sendo apresentado com o Matt Smith. Então já foi um choque. Foi com areia, assim, né? Que o fã encarou um novo doutor, sabe? Não foi uma coisa sutil. Tanto é que, se você vê a regeneração do Matt Smith pro Capaldi, ela é muito assim, sabe? Não foi igual o Tennant, que foi aquela coisa, ele levou aquela horas energia. Eu acho que foi o próprio Moffat que comparou como arrancar o band-aid, sabe? Que é pra você já... Meu filho, toma aí, agora, é um novo doutor. Então acho que isso foi um soco, sabe? Pro fã. Quando eles trouxeram essa cena com o Matt Smith, me soou covarde. Porque, assim, você até agora tava fazendo uma transição soco na cara, sabe? Tipo, sem amor, sabe? Tipo assim, aceita que dói menos. E aí você me traz o Matt Smith como que se fosse pra autorizar o fã a gostar do Capaldi. E eu acho isso foi muito covarde. Eu acho que é difícil de você colocar uma referência, de você trazer o ator convidado de novo pra fazer aquela nostalgia gostosa que foi tipo 50 anos, né? Foi um momento especial, foi uma comemoração. É muito diferente. A gente já tinha feito a despedida dele e agora a gente devia apenas abrir os braços e aceitar o novo. Mas ali que parece que tava com medo, sabe? Eu achei que foi muito gratuito. Comentou alguns showrunners, né? Foi o Russell, depois o Moffat, agora é o Chibnall. A minha bolha de Doctor Who no Twitter detesta o Chimbinha. Queria saber de você. Você tem um ódio pelo Chimbinha? Você só acha que ele não é tão bom? Você discorda de todo mundo? Ele é bom? Qual é o seu take pros showrunners? Eu não odeio o Chimbinha, mas eu não gosto do que ele fez com o Doctor Who. Porque eu assisti Broadchurch, que é do Chibnall também. Gostei muito, não assisti todas as temporadas, mas acho que assisti a primeira e a segunda, são muito boas. E eu gosto muito de Torchwood, que tem muita mão do Chibnall. E eu acho que combina com ele, Torchwood. O público é diferente, a pegada, o sentimento da série é diferente. Mas eu acho que, assim, tem muitos pontos das temporadas do Chibnall pra Doctor Who que eu não curti. Teve uma galera que escreveu um artigo falando que as pessoas não gostam do Chibnall porque, na verdade, elas não gostam do Doctor Who, elas gostam do Moffat. Eu acho que acontece, existem realmente pessoas assim, mas não é o meu caso. Eu realmente gosto muito do Moffat, tipo, tem muita gente que odeia. A minha questão com o Chibnall não é ele ser diferente do Moffat. Eu acho que é o que ele trouxe de diferente, que pra mim não funcionou. Primeiro que a primeira temporada dele, a 11ª, teve uma fotografia belíssima, ele trouxe muitas coisas visualmente muito bonitas. Parece que ele elevou o nível da série cinematograficamente falando. Porém, a edição tava toda cagada. Era uma montagem muito esquisita. Isso somado com um roteiro, isso me levou a crer que eles ficaram muito preocupados com o visual, assim, no começo. Essa questão de elevar muito o nível da produção tirou um pouco aquele clima de baixo orçamento. Mas assim, não que a série tem que ser ruim pra ser boa, não é essa lógica. Mas eu acho que quando ele elevou o nível de produção, ele elevou também a seriedade da série, o tom da série. Então o tom ficou diferente. E existe um choque muito grande também, porque não só saiu o Moffat, como saiu o Murray Gold, como eu já falei, que pra mim a trilha sonora é tudo, sabe? E não que o novo seja ruim, pelo contrário. Tem um episódio que é um episódio maravilhoso da série do Chibnall. Isso é interessante de falar também. Embora a era Chibnall não tenha me agradado, tem episódios muito bons, muito bons. É um episódio muito bom e tem uma trilha sonora maravilhosa. Mas o estilo de composição, ele ficou mais, sei lá, ficou meio low profile, assim, ele não acompanhou. Tirou essa coisa épica que mexe com o emocional. Algumas trilhas pontuais que mexem, assim, mas de forma geral, não tem. Isso pra mim, pessoalmente, me tirou um pouco. Como eu já comentei aqui, pra mim o que ficou mais grave foi essa questão, foi como o Chibnall vê o doutor, a doutora no caso, que trouxe ela no caso, como protagonista, e os companions que são muito legais, assim, todos são muito legais, a Jojo é muito legal, os companions são muito legais, tem histórias muito legais acontecendo, mas o tom ficou fora, faltou um frescor que Doctor Who tem, e colocou a doutora, principalmente com um elemento que
que eles trouxeram para a temporada seguinte, que foi uma mudança muito grandiosa, assim, no lore da série, que deixou a doutora como a Chosen One, assim. Eu não acho isso legal, eu já comentei, né, que o legal do doutor, pra mim, que pega no coração do doutor é ele ser só mais um cara, ou só mais uma garota. É só The Madman in a Blue Box. Elevou muito ele como se, sei lá, como se fosse uma divindade, como se fosse uma coisa muito grandiosa, e não é, sabe? O doutor é mais pé no chão, e eu acho que ele quis deixar as coisas mais épicas. Parece que ele fala assim, agora é o meu momento de ser showrunner, então vou fazer uma puta parada, assim, que vai estourar os miolos de todo mundo. Mas não é isso, Doctor não é isso. Doctor Who é coração, Doctor Who é pé no chão. Tanto é que os episódios dele, que são os melhores, são o que ele traz isso, sabe? O que ele traz o diálogo, o que ele traz o coração, o que ele traz as emoções das pessoas, sabe? Os doutores, os atores, junto com os showrunners, eles constroem o que vai ser o doutor, né? Eu fiquei com a sensação de que não souberam conduzir ou não deixaram isso claro pra Jodie. Porque a Josie é uma boa atriz e ela ficou muito perdida no papel. Porque eu acho que ficou off, sabe? O tom, ela tava trazendo uma coisa jovial, um frescor que tava precisando no tom. Só que ao invés de refrescar a série, ficou parecendo que ela tá desencaixada. A série ficou com uma vibe séria e ela super, uma coisa meio David Tennant, meio Matt Smith, uma coisa mais jovial, uma coisa, sabe? Um frescor realmente, mas que não encaixou com o resto da série. Eu acho que ela trabalhou com o que foi dado e faltou ela colocar o coração dela ali. Parece que ela ficou esperando que o Chibnall conduzisse ela e ela demorou pra se encontrar como uma doutora. Pra mim, ela não funcionou e eu acho que não foi culpa dela. Eu acho que foi várias coisas, assim, que não conseguiram somar. Eu acho que foi um erro até dele conduzir ela também a abrir o coração, sabe? A deixar a Jodie Whittaker aparecer. Ela ficou meio que uma amálgama da personalidade de alguns doutores e eu não vi ela, sabe? Eu não vejo a personalidade dela. Em um episódio, e desculpa, esse é um mega spoiler que eu vou te dar, Pode mas falar. talvez você já saiba, mas tem a Jo Martin, ela aparece em alguns episódios como uma nova doutora, que é uma parada muito interessante, que ele se atrapalhou, assim, na hora de inserir isso. E, assim, em um episódio, ela simplesmente roubou a temporada pra ela, sabe? Nossa. Ficou muito discrepante ela com a Jodie, e deu muito pra ver, assim, nossa, essa sim é uma doutora que eu queria estar vendo. E, enfim, tipo, eu não odeio a Jodie, pra deixar isso bem claro, eu não sou do fã-clube sexista que não aceita uma doutora mulher. Sempre tem isso. Pelo contrário, eu amo a Missy, eu amo a Jodie, assim, eu amo o fato de ter uma mulher como personagem, mas eu acho que por vários motivos, por vários errinhos, assim, de condução do Chris Chibnall, ela ficou off, sabe? Por mais que ela seja uma boa atriz, ela não conseguiu pegar. Eu acho que também tem uma coisa de outros atores que participaram, eles já tinham alguma relação também com a série, isso ajuda você também a entrar no personagem, e ela nunca teve essa ligação com o Doctor Who, assim, é o trabalho dela, não é que seja impossível depois ela pegar o espírito, mas acho que isso ajuda, assim, ajuda quando você já tem uma ligação com a série, né? Enfim, infelizmente, pra mim, ela não funcionou. Poxa, que pena. Parece que tomaram decisões que investiram mais em, sei lá, expandir lore do personagem do que investir nela como personagem, na Doctor, como alguém pra gente se conectar. Pena, mas ainda vou ver mesmo assim. Não é tudo perdido, tem diamantes, assim, durante a temporada, assim, aquela coisa assim, tipo, tá muito ruim como temporada, mas esse episódio aqui, nossa, é maravilhoso. O episódio que aparece uma outra Doctor. Aí eu lembrei de quando eles introduziram na série o John Hurt como Doctor. E quando apareceu a primeira vez, eu lembro que eu sentei assim na cama e falei, o que tá acontecendo aqui? Que história é essa? E tipo, pela história, tipo, como assim? War Doctor, que história é essa? Onde você vai? E é o John Hurt. E eu acho que essa introdução, até concluir tudo dele, foi muito bem tocada. O jeito que lidaram com o John Hurt como Doctor a mais ali na história, deu muito certo. Como você se sentiu quando de repente apareceu o John Hurt na tela e lá, War Doctor? Eu acho que foi a mesma coisa que você. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu fiquei totalmente desnorteada, sabe? Como assim? Eu lembro que foi um dos momentos que mais explodiu minha cabeça, assim, porque eles acabam o episódio e você fica... Você quer falar com alguém, mas ninguém tem resposta, porque ninguém viu. Aquele momento, casamento vermelho, né? Aquele momento, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Foi mais ou menos isso. Quando apareceu o War Doctor, eu não conseguia pensar. Ninguém tava esperando, qual né? o papel dele ali? O quê? Eu só perguntava o quê? Eu não conseguia ter resposta. Foi incrível. Isso foi muito
muito bom, porque eu acho que também, nessa época, nossa, foi uma época muito delicinha de ser fã de Doctor Who, assim, Ou né? se foi. Porque tudo que tava rolando na série, a volta do Paul McGann também, The Night of the Doctor, foi um episódio que eu fiquei paralisada e com vontade de ver mais, sabe? Foi uma coisa muito inesperada. Eu acho que tava no foco do, vai ter um especial, né? E tava muito, todo mundo meio que já sabia que o Tennant ia voltar. Acho que souberam guardar bem o segredo de que o Paul McGann ia voltar e de que o John Hurt ia voltar. Ninguém tava esperando por isso. Isso é uma coisa que cagaram muito na época da 10ª temporada. Tem um personagem que volta pra série e era pra ser uma revelação desse nível, assim, né? Só que simplesmente colocaram isso no trailer. A divulgação, né, Matou todo o da impacto do que o BBC. momento poderia ter tido. Assim, a temporada ainda é maravilhosa, mas, poxa, poderia ter sido tão mais impactante, né? Se a BBC não tivesse cagado com a divulgação. E na época aí dos especiais 50 anos, eles fizeram um trabalho bom, assim, né? De guardar segredo, que, pelo amor de Deus, como que não Sim, vazou? foi ótimo ver o dos 50 anos sem spoiler nenhum, porque teve muitos momentos de todo mundo vibrar no cinema. Aquele dia foi maravilhoso. Aquele dia pra mergulhar na Doctor Whozice que mora no coração foi maravilhoso. Você tem um companion favorito? Ai, que difícil, pelo amor de É, Deus. Eu acho que é mais difícil escolher Companion do que escolher um Doctor. Mas assim, eu gosto, por exemplo, eu gosto também, você falou do John Hurt. John Hurt também é um que eu amo, mas pra mim é muito certo, é o que é o Peter Capaldi. Mas Companion é tão difícil. Assim, eu sempre falo, não, é a Donna Noble. Depois eu vou e assisto a 10ª temporada, não, é a Bill Potts. É a Bill Potts, é a minha preferida. Aí eu vou lá e reassisto a Era Matt Smith, não, é a Amy, com certeza. é foda, né? Você sempre. Depende muito da memória que você tá tendo na hora do companion, às vezes do como você tá sentindo. É difícil também, eu não consigo ter um companion falando, eu gosto mais de falando. Às vezes eu vou lembrar de momentos de um companion ou outro, falar aquele momento foi incrível, tá? Eu não consigo escolher um. Eu gosto muito da Marta, muito. Eu acho que ela foi muito injustiçada. Justice for Marta. Eu não sei porquê, muitos fãs falam que ela é sem graça, que não sei o quê, mas eu acho ela maravilhosa, ela é muito inteligente. Gostava que ela era muito safa, ela resolvia os problemas dela, assim, sozinha, e foi isso que atraiu o Doctor pra ela também. Mas, sei lá, talvez porque a minha temporada preferida atualmente seja a 10ª, talvez eu diria a Bill Potts. Também só teve uma temporada dela. Assim, se eu for dizer quem tem a melhor química com o Doutor, talvez aí eu diria a Donna Noble. Gente, como é que é o nome dela, da atriz mesmo? Esqueci. Catherine Tate. A Catherine Tate tem uma química já com o David Tennant, porque eles já trabalhavam juntos, né? Então eu acho que eles dois juntos são a dupla perfeita. Eu tava pensando aqui agora, eu também não tenho resposta, mas vamos lá. Se você tem um personagem favorito que não seja um Doctor ou um Companion, é também difícil, mas eu adoro a esposa do Doctor, a River. Eu amo a River. Nossa, eu adoro o Jack Harkness. Adoro também, ele é muito massa. Eu gosto muito da River, mas eu acho que a Missy, eu não gostava dela e eu aprendi a amar. Mas acho que é também porque eu gosto muito da Michelle Gomez, então Ah, talvez mas ela é isso incrível. influencie. Ela é Ela fantástica, é maravilhosa. ela tem sua presença, saca? Ela com o Peter Capaldi também, eu acho que é uma dupla incrível. Eles dois são monstros, né, assim, atuando. A River, eu demorei pra gostar dela. Quando eu assisti ela no Silence in the Library, eu falei, ai, que é isso, sabe? Que mulher é essa? E eu fiquei meio te acontecendo, mas depois quando você entende a história dela, e aí você volta e assiste de novo Silence in the Library, cara, que foda. Olha o que essa série fez. É muito maravilhoso. Tem muito disso também na série. Às vezes você vê um momento que não é grande coisa, mas depois que você aprende trocentas outras sobre tal personagem ou acontecimento, você lembra daquilo e você fica, caraca. Aquele momento foi muito mais impactante do que a gente poderia ter sabido na época que a gente não tinha acompanhado. Tem muitos momentos no Doctor Who que são assim, né? Você assiste e quando você assiste de novo, você tem outra leitura. Tenho mais duas perguntinhas pra você. Qual dos inimigos do Doctor, um que destaca assim na sua cabeça? Porque tem inimigos que são raças, tem inimigos que é pessoa. Eu já falei da Missy, né? Mas pra não repetir, deixa eu pensar. O mestre de forma geral. Todas as versões que ele já apareceu É... são bem legais. Inclusive, o mestre... Não, isso é muito spoiler. Mas ó, eu gosto pra caralho do mestre pelo conceito dele, porque ele também regenera, ele também vem um vilão com uma personalidade nova. Isso afeta até no que ele quer fazer, né, nas vilanices dele, digamos assim. Então eu gosto dessa adaptação, porque nunca é necessariamente o mesmo tipo de ameaça. A primeira vez que eu vi o mestre, eu fiquei encantada, assim, porque... Nossa, veio uma referência muito bizarra na minha cabeça agora. Sabe Meninas Superpoderosas? Que é um episódio que aparece os meninos... Eu não sei se é os meninos superpoderosos, sei lá. É uma versão dos meninos. É a mesma coisa que as meninas, sabe? Eles foram feitos da mesma forma. Têm uns poderes parecidos. Só que eles são vilões. E a gente tá acostumado a acompanhar elas, que são heroínas, né?
E o mestre tem essa coisa de você estar acostumado a ver ali o Senhor do Tempo, que, pelo menos ali, para quem acompanhou a partir da New Who, né? Na série clássica é outro rolê. Mas na nova, quando aparece pela primeira vez, tipo assim, a gente tá acostumado. Teve uma Guerra do Tempo e ele é o único Senhor do Tempo vivo, e a gente só tem contato com aquele Senhor do Tempo. Então, pensa, se um ser humano vai para outro planeta e aí os alienígenas a gente conhece esse ser humano, essa é a referência de ser humano que eles vão ter, né? É verdade. Independente, né? Se for aí o Jeff Bezos, eles vão pensar que todos os seres humanos são igual essa pessoa aí especial aí. E a gente só tem contato com o Doctor, né? E aí, de repente, aparece um outro Senhor do Tempo e a gente fica, oh, que é isso que tá acontecendo? Sabe? E essa pessoa não é uma pessoa legal, sabe? Ele é um cara, é um maníaco. E aí você fica, nossa, é aquele exercício, né? E se o doutor fosse um cara mau? O poder de regenerar, a inteligência, essas doideiras fossem usadas a serviço do mal. Eu acho que é meio que um exercício que a gente faz, assim, tipo, nossa, é ver a mesma raça, só que... É tipo o outro lado da mesma moeda, digamos assim. Isso que eu gosto tanto, né, desse personagem. É isso que me encantou também a primeira vez que eu vi. Embora outras interpretações do mestre sejam muito diferentes do doutor, mas eu acho que quem vê a nova é o primeiro contato com o outro Senhor do Tempo, né? Mas tem outros vilões que são muito legais também. Eu acho que os Daleks, assim, não é que eu goste dos Daleks, mas eu gosto do fato deles existirem como vilões, assim, né? Eles são antagonistas excelentes para mover a história, para dar motivação para algumas coisas acontecerem. Eu gosto das discussões que eles trazem. Tipo, até o Cyberman eu não curto muito, mas também dá um caldo de discussão maneiro, assim, né? Eu sempre fico nervoso em episódios de Cyberman, porque é a sensação de que eles existem para tirar liberdade, saca? Tirar sua individualidade. Tem que virar parte do todo. E eu fico mais angustiado com esse tipo de ameaça do que com a dos próprios Daleks. Sim. O Cyberman, eles me deixam muito angustiada também. Eu acho que essa é a palavra certa. Eu acho que você pensar que uma pessoa ela pode estar ali, mas ela deixar de existir enquanto essência é uma coisa muito assustadora, né? Pois é. Perder uma pessoa dessa forma. E por mais que eu não gosto do Cyberman enquanto personagens, assim, eu gosto de como eles são um veículo para trazer essas discussões, esse tipo de emoção. Mas eu ainda prefiro os Daleks, porque, assim, tem muitos episódios que os Daleks, eles são colocados de uma forma muito... e isso cansa também. Mas tem um episódio ou outro que é sobre quando o Dalek, ele tá ali para ser o antagonista de fato, sabe? Quando ele surgiu na clássica, foi uma parada muito incrível com o primeiro doutor. Bizarro, mas ele trouxe discussões maneiras desde aquela época, desde os anos 60. Ele traz aquela coisa do nazismo, do fascismo, né? Traz essa discussão. E isso é sempre uma parada importante de discutir. Mas eu acho que, assim, ali na temporada 1 da nova, quando o episódio Dalek, ele é um episódio muito incrível. A forma como a Rose lida com o Dalek, porque ela não conhecia. E a gente também, que começou na nova, também não conhecia. Não. E por isso eu acho que esse episódio tem leituras muito interessantes, porque se você era uma pessoa que viveu aí a era clássica, você já sabia o que era um Dalek, e você assistiu esse episódio, você sabia no que a Rose estava se metendo. Você entendia que ele é meio escroto nesse episódio. Né? Mas a gente que foi apresentada a Doctor Who, foi apresentada esse universo, nunca tinha visto um Dalek na vida, a gente ali tava que nem a Rose, né? Então a gente sente, nossa, o doutor tá sendo escroto, e a gente fica do lado do Dalek, né? Exato. A gente fica do lado dele. Pensar que o Russell T. Davies, ele trouxe de volta o Dalek pro universo, né? Porque a série ficou em hiato um tempão, então pensa que essa era a primeira aparição de um Dalek dentro de um país que viveu uma coisa chamada Dalek Mania, lá nos anos 60, e ele trouxe dessa forma, desconstruindo ele totalmente, né? Colocando emoção, colocando individualidade, né? Colocando humanidade numa parada que era pra ser um vilão. É um episódio que tem tantas leituras, assim, e isso eleva esse personagem, assim. Tem vários episódios que trazem o Dalek assim, né? Eu acho que o próprio Davros, que é, né, o criador, assim, do Dalek, ele
tem uma aparição muito legal ali na Era do Capaldi também. E tem o Rusty também, que é um Dalek bom, se eu não me engano. Eu gosto quando eles fazem essas inversões, assim, né? O Dalek, ele pega muito fundo no coração do doutor, não só porque, assim, na Era Clássica ele sempre foi o vilão, principal vilão, ele é o Lex Luthor do Superman, assim. O Russell T. Davies, ele inventou uma parada chamada Guerra do Tempo, que deu um peso pro personagem do doutor que não tinha antes na clássica. Essa criatura aqui dizimou a minha espécie e me fez fazer coisas que eu não me orgulho. É muito interessante o quanto eles conseguem ir fundo, mesmo trazendo um personagem que fica voltando e fica voltando, e às vezes fica repetido. Ainda mais com um personagem que é irritante, né? Fica com aquela voz engraçada e tal. O design é engraçadinho um saleiro, já, saca? né? Eu tenho aqui um saleiro de Dalek. Mas é um saleiro mesmo? É um saleiro mesmo. Me deram de presente, saca? É um saleirozinho de Dalek e o de pimenta é uma tardezinha pequenininha. Que foda! É muito legal, porque é um saleiro. Desde o começo. É um design todo esquisito, mas se tem uma coisa que essa primeira temporada da série nova faz é apresentar o espectador que não sabe nada de Doctor Who para esse universo muito bem. Que nesse episódio do Dalek é incrível. Ele apresenta a ameaça dos Dalek com um Dalek. Depois você entende que a ameaça é a raça inteira e tem todo um contexto. Essa primeira temporada eu elogio muito nesse contexto de apresentar Doctor Who para uma geração que nunca viu Doctor Who. Foi meu caso, porque eu nunca vi o antigo e comecei dali. E vocês terminam a primeira temporada, você sabe tudo que você precisa saber. E não foi difícil de acompanhar, você não teve que apelar para a Wikipédia para ver o que é isso. A temporada é genial. Inclusive, repetindo uma frase que um amigo meu, Fred Pavão, do Doctor Who Brasil, sempre fala: Doctor Who não acorda para se pular. Então, quando muita gente começa a assistir Doctor Who do 11 ou do 10, e eu fico muito triste com isso, porque a temporada 1 com o Eccleston, ela tem pérolas, assim. É muito triste a pessoa que pula, sabe? Não pule. Se você já vê que tomou todos esses spoilers e ainda quer assistir, não pule a primeira temporada. Porque... Começa pela ordem, não só porque a gente defende que você tem que seguir a ordem de lançamento, mas ela vai te pôr nesse universo de uma forma que as outras vai ser muito chocado se você só começar pelas outras. Muita gente fala, quando começa a ficar bom? Gente, o segundo episódio é maravilhoso, que é quando eles vão assistir a destruição do planeta Terra. Aí o Moisturize Me, é esse? Isso, com a Cassandra, isso! Caracas, até hoje eu e minha esposa a gente fala isso. Agora, aqui em Brasília é muito seco nessa época. Toda hora a gente fala um negócio desse, saca? Eu comprei um hidratantezinho porque meu pé tá começando a ficar muito seco, eu tô com medo de rachar. Aí eu tenho um Moisturize Me. Até hoje a gente fala um negócio desse. Vai regar a planta? A gente fala até hoje a desgraça dessa frase por causa desse episódio. Moisturize me, moisturize me. E vira e mexe também a gente fala o I give you air from my lungs. Maravilhoso. Gente, eu acho que eu falei do Are You My Mommy, é realmente um episódio que pegou meu coração. Mas esse I give you air from my lungs, quando eu vi isso, eu falei assim, essa série é especial. É o melhor presente que você pode dar pra alguém. Mas escove os dentes. Se umidifiquem, se hidratem, se umidifiquem. Se umidifiquem. Ai, meu Deus. Última pergunta. Quem você gostaria de ver como Doctor futuramente? Putz, capcioso. Eu tenho um que eu quero muito ver. É o Chance Perdon. Não sei se você conhece Chance Perdon. Você viu essa última série da Sabrina? O Mundo Sombrio de Sabrina? O primo dela. O Ambrose. Nossa, várias vezes durante a série eu me expus a gente assistindo, um virar foto. Cara, nossa, podia ser um Doctor, né? Eu queria que a Jill Martin tivesse uma temporada só pra ela. Pelo que você falou, ela foi um episódio que deixou impacto. Por causa dela, não por causa do episódio. Que, infelizmente, né, Chris Chibnall não cagou algumas coisas. Mas assim, isso é roubar porque ela já foi escalada como doutora. Eu vou falar uma pessoa que nunca vai ser escalada porque ela nem britânica ela é. Aquafina. Nossa, sim, meu Deus. Tudo encaixa. Nossa, agora eu quero também. Não vai acontecer. Ela é maravilhosa. Eu acho que ela é maravilhosa até se ela estiver vestida de cocô, sabe? Eu acho que... Eu amo demais essa mulher. Ela consegue entregar drama, ela consegue entregar um humor muito bem, nossa. Ela cativa muito fácil, ela é muito carismática. Ela tem a personalidade certinha pra ser uma Doctor. Nossa, bom, jogamos pro universo aí, quem sabe as coisas que podem acontecer. Nem que seja um episódio que ela fiz com o Doctor do futuro, tá valendo. Eu não sei se você soube que a Whoopi Goldberg, recentemente ela falou que gostaria de ser uma doutora. Já pensou? Eu acho também que seria Cara, isso seria fenomenal. Seria, assim, nível John Hurt, né? Assim, uma pessoa nível John Hurt, super respeitada, né, no cinema. Então você gostaria de showrunner? Putz!
Rabia Rashid. O último que ela fez, ela foi showrunner do Atypical. E eu adoro o clima da série, de conseguir falar de coisas sérias, importantes e manter um clima leve mesmo assim. Acho que encaixa muito bem com o que ela pode fazer com o Doctor Who, saca? E é muito Isso tá personagem faltando, na série, realmente. muito personagem bem conduzido, muitos personagens cativantes. Ela soube montar uma série muito boa com esse Atypical. Acho que ela arrasaria fazendo Doctor Who. Eu acho que falta isso, realmente. Voltar a se tratar de assuntos sérios com leveza. Porque o Tibno tocou em assuntos importantes, sérios. Ele acertou em alguns momentos, né? Tem o episódio da Rosa Parks, é maravilhoso. Mas faltou equilibrar com leveza. Assim, quando você vê... Eu tinha ficado preocupado quando ele foi anunciado, por exemplo. Eu tinha assistido Torture, eu tinha assistido Broadchurch. E são duas séries pesadas, dramáticas, assim. E eu não conseguia ver ele em Doctor Who. E deu no que deu, assim, realmente ele não me surpreendeu positivamente. Pena. Mas quem eu acho que podia ser, mas que é impossível, é o Neil Gaiman. Porque ele já tá... Meu Deus, não me faça sonhar. Ele já ama Doctor Who, ele já se envolveu com Doctor Who algumas vezes, já escreveu aquele episódio maravilhoso, que é que a TARDIS personifica em uma mulher. Sim, eu adoro esse episódio. Episódio incrível. E ele é muito Neil Gaiman, esse episódio. A cena que ele chama ela de sexy, saca? Ele Sim, fala, não, só isso. quando a gente tá sozinho. A gente tá sozinho. Oi, sexy. Eu acho muito boa. E ele tem muitas coisas interessantes, assim, nesse episódio, inclusive, que ela começa dando uma resposta que não faz o menor sentido pra ele, e aí ela fala, não, isso não tá na hora certa de falar isso. E aí, no final, ela dá a resposta ao contrário, e aí ela fala, não é bem isso. E aí, mas assim, se você pescou, a resposta que ela deu no começo era pra pergunta do final. Que foda. E isso é muito Neil Gaiman, sabe? E eu acho que o Neil Gaiman, ele gosta de personificar coisas que são ideias, que são, tipo, os perpétuos, tipo, os deuses americanos, né? Que são ideias, são conceitos, né? A TARDIS é um objeto, é uma nave que existe uma parada de consciência, assim, mas a gente nunca escuta, né? Era muito abstrato esse conceito, até ele fazia a gente encarar ele diferente. Depois desse episódio, a TARDIS não é só mais a TARDIS. Depois desse episódio, se a TARDIS tomasse qualquer dano, eu ficava muito mais... Ah, meu Deus. Sim. A gente já tinha essa coisa dela ser mais do que só uma nave pela perspectiva que a gente tem do doutor, né? Do jeito que o doutor trata ela. Exato. Mas também isso, sei lá, tem muita gente que tem isso com o carro, tá ligado? De dar um nome pro carro, de tratar o carro. Então, poderia ser as duas coisas, né? Poderia ser só uma questão do sentimento dele, que tá personificando aquele veículo, vamos dizer assim. Embora a gente já tivesse visto que a TARDIS tem vida, né? Pelo que acontece lá com os eventos do Bad Wolf, né? Mas só o Neil Gaiman podia trazer a TARDIS para forma humana e realmente fazer ela falar, sabe? Isso é incrível. E ele escreveu o conto também para um livro de Doctor Who, que se não me engano são 12 contos, um para cada doutor, e ele escreveu um dos contos. Eu não li, eu sou doida pra isso. Mas ele tá tão cheio de coisa que... Pois é, cara bom é requisitado demais, né? Imagina se ele para e fala, vou tirar umas férias aí daqui 2 anos, e já avisa a BBC aqui 2 anos. Não acho que vai acontecer, mas ia ser... A gente pode sonhar. Thay, muito obrigado por ter vindo aqui falar de Doctor Who, uma série que você tanto ama, que eu também gosto muito, e tô com saudade de ver. Você me deixou na pilha agora de encarar o resto e maratonar até onde tá, pra eu conhecer mais do Capaldi, que pelo jeito é o seu favorito. Uma última coisinha, cita um momento, qualquer momento, de Doctor Who que te pegou forte, assim, na alma. Eu que agradeço demais o convite. Eu também tô um tempão sem ver Doctor Who, e eu também fiquei com vontade de assistir de novo, né? Eu tava reassistindo com meu marido, como eu falei, e eu parei na 8ª e eu queria reassistir o resto também. Talvez eu faça isso agora, depois dessa conversa. Eu adoro falar de Doctor Who, que é a minha série do coração. E eu poderia ficar horas falando, acho que você percebeu, né? Que eu vou puxando várias coisas, assim. Afinal, a série tem quase 60 anos, então tem assunto, sabe? Então eu agradeço demais. Convido quem tá assistindo também aí, mais uma vez, para ir lá no Três Locadas. E lá também, o Bruno também falou sobre um filme muito legal do meu coração, que eu não vou falar qual é, porque vocês vão ter que ir lá ver qual que é, descobrir qual que é, mas é um filme que eu amo muito também. E um momento de Doctor Who, o meu momento preferido, meu episódio preferido é o Heaven Sent, como eu já falei, que é o episódio que o Capaldi... É um episódio inteiro, um monólogo, né, com o Peter Capaldi, e ele tem uma mensagem muito legal, um final muito legal, mas eu também já falei sobre Doctor Dances, que é
o Are You My Mommy, que aquele final que é o Everybody Lives, aquele me deixou arrepiado o corpo inteiro. Mas eu já falei, então já queimei essa referência também. Eu vou falar assim, tem o discurso do Capaldi no episódio Zygon Inversion, que é um episódio sobre guerra. Assim, o episódio não é sobre guerra, mas o assunto, o discurso é sobre guerra. Mas eu acho que a parada que eu mais gostei foi a regeneração do Capaldi mesmo. É uma regeneração que ela demorou, assim, né? Porque ela teve o último episódio da 10ª temporada. Ele não queria regenerar, ele se recusou. E aí apareceu uma pessoa muito especial no final desse episódio que vai ensinar o Doctor a seguir em frente, né, com aquela situação, né? De fazer essa transição, né? Da vida dele. E que resultou no Twice Upon a Time, que é esse especial que a gente assistiu no cinema, né? Foi exibido em vários cinemas no Brasil. E esse episódio como um todo, ele é muito bonito. Ele fala sobre o armistício, que foi o dia, que era um dia de Natal em que soldados de lados opostos pararam para comemorar o Natal juntos, assim, né? Eu assisti o episódio inteiro, eu não tinha me ligado nas referências históricas, porque eu sou meio ruim com data de história e tal. Quando revelou que era nesse momento que eles estavam, para mim foi muito emocionante. Esse episódio, ele culmina na regeneração e ele inverte coisas que foram apresentadas lá na regeneração do David Tennant. O David Tennant era um doutor que ele era muito apegado, ele era egocêntrico, ele era muito apegado a ele mesmo. Tanto que ele se regenera nele mesmo uma vez. Isso, exatamente. Que o pessoal do Dr. Brasil vai chamar de mãozinha, né? O Dr. Mãozinha. O Capaldi, ele não queria se regenerar por outras razões. E ali ele aceita, sabe? Ele aceita esse momento. Então, diferente do David Tennant, que, assim, não dizendo que foi um momento ruim, mas eu acho que ele ressignificou essa regeneração do David Tennant e ele fechou certinho o ciclo do Capaldi ali. Eu acho que a forma como ele começou tentando se encontrar como doutor, tentando entender quem ele é, se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim. E no final ele abraçou, ele entendeu genuinamente o que é ser uma pessoa gentil, que eu acho que isso foi apresentado em traços de outros doutores, mas nem sempre eu acho que era uma coisa genuína, assim. Às vezes os outros doutores, eles eram carismáticos, mas às vezes era uma fachada, sabe? Como você falou, o doutor, ele tem uma dificuldade, né, de lidar com coisas pessoais e o doutor do Capaldi, ele veio aberto, sabe? Ele tem uma honestidade com os sentimentos dele, assim, de querer se entender. E aquela regeneração, aquele momento final, ele é muito sublime. É como você sair da terapia, quando o teu terapeuta te fala aquela parada que muda totalmente a tua vida, assim, sabe? Porque ele parece que ele se encontra ali naquele momento da regeneração. E aí ele deixa a regeneração acontecer. É muito lindo esse momento. Enfim, eu falei, era pra falar curtinho, falei muito porque eu não tenho limite. Mas não se preocupe, você me fez foi ter mais vontade ainda agora. Você termina numa catarse dessa, putz grila, quero ver. Espero que eu não tenha botado demais a expectativa no alto e quando você assiste fala, era só isso? Se um dia eu assistir, quando acabar o Capaldi, aí eu te aviso. Obrigadão por ter vindo. Pessoas, façam terapia. Todo mundo tem que se cuidar da mente como cuida do corpo. Vão pra academia, façam terapia. E bebam água, usem protetor solar. Jogar o completo. Hidratem-se. Ai, ai. Tchau, Thay. Tchau, pessoal. Tchau.